Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de oncologia. Bom, antes de iniciarmos, eu quero passar algumas orientações para vocês. Por recomendação da escola, nós vamos começar a partir para a reta final da nossa disciplina. Inicialmente, a proposta seria de voltarmos a ter aulas presenciais, né, quando começou a pandemia. Então, por isso, os professores vêm passando para vocês as disciplinas de forma online, né, através dessas aulas, mas tínhamos a intenção de voltar presencialmente. Então, por isso, a apresentação de trabalho, as provas seriam deixadas para o final, para que a gente pudesse fazer isso presencialmente. No entanto, como ainda não há uma liberação para que as aulas retornem, né, e todas as escolas, não só o Teorema, continuam dando as disciplinas de forma remota, né, online, então nós vamos ter que prosseguir dessa forma. A nossa disciplina ela vem se encaminhando para a reta final. Então, diante disso, no início do ano, eu passei para vocês uma lista de temas com os trabalhos que vocês deveriam montar e apresentar. Só que, por causa da pandemia, nós não conseguimos nos reunir, né, para poder fazer as apresentações, para que vocês pudessem receber a pontuação por isso. No entanto, como eu sei que tem grupos que já fizeram, já montaram a apresentação, já montaram o trabalho, né, e eu acho importante deixar bem claro esse início da matéria, da disciplina, onde a gente estudou coisas muito importantes. Eu gostaria que vocês me entregassem os trabalhos, pode ser em formato de slide, de texto, como vocês preferirem, né, já que não vai ser mais presencialmente, mas eu gostaria que os grupos que já tinham sido pré-estabelecidos no início do ano, que vocês estão vendo aí, me enviassem até o dia 21/9 os trabalhos, tá? Então, tema 1, fisiopatologia do câncer, fazer uma relação com o trabalho da enfermagem, tá? Tema 2, diferenças entre tumores malignos e benignos, também sempre relacionado ao trabalho da enfermagem. Tema 3, política nacional de humanização, política nacional de atenção oncológica, relacionada à enfermagem, epidemiologia do câncer, relacionado ao trabalho da enfermagem também, e quimioterapia relacionada ao trabalho da enfermagem, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar por e-mail no nosso grupo, mas espero que tenha ficado claro. Então, esses trabalhos devem ser enviados para o meu e-mail até o dia 21/9. Então, vamos prosseguir com a matéria. A prova que vocês farão no final dessa disciplina tem uma prova. Eu já estou elaborando essa prova e vocês farão online também, tá? E todos os exercícios que estão sendo passados para vocês a cada aula que eu encaminho, eles também valerão pontos. Lembrando que quem mandou os exercícios na data correta, antes do prazo, vão receber a pontuação total. Aqueles que não enviaram não vão receber ponto e aqueles que enviaram fora do prazo vão receber menos pontos, tá? Porque não seria justo com quem vem acompanhando a matéria certinho, vem estudando e mandando os exercícios dentro do prazo. Então, vamos lá continuar com a matéria da última aula. Nós ainda estávamos falando sobre os efeitos colaterais dos antineoplásicos. Nós já estudamos todos esses grupos aí de efeitos colaterais, estamos nas alterações metabólicas. Na última aula, eu dividi as alterações metabólicas em duas aulas, né? Dei uma parte na aula passada e a outra parte agora, por elas serem um pouquinho mais complexas e porque eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem claro para vocês, tá? Ao invés de fazer uma aula muito grande,
corrida, eu preferi dividir para que fique mais fácil de entender. Com relação aos efeitos colaterais dos antineoplásicos, a próxima aula vai ser de reações alérgicas e anafilaxia. Provavelmente vocês voltarão a ter aulas da disciplina de oncologia semanalmente. Agora, nessa reta final, eu devo postar para vocês toda semana a aula, para que a gente consiga fechar a disciplina. Então, lembrando que o metabolismo, então, é a mudança através das reações químicas, né, sobre as diversas moléculas do nosso corpo, e isso tem o objetivo de manter as funções básicas para a sobrevivência do nosso organismo. Então, como nós já havíamos dito na última aula, as alterações metabólicas mais comuns decorrentes do uso de quimioterápicos são hipomagnesemia, que é a diminuição do magnésio sérico, né, no sangue, hiponatremia, diminuição do sódio sérico, hipercalcemia, que é o aumento do cálcio sérico, e hiperuricemia, que é o aumento do ácido úrico sérico. Nós tínhamos falado sobre a hipomagnesemia e a hiponatremia. Hoje nós vamos falar sobre a hipercalcemia e hiperuricemia. Bom, a hiperuricemia é a elevação do cálcio sérico, ou seja, no sangue, né? Essa elevação do cálcio é um distúrbio que pode ser fatal aos pacientes, né? E ela também causa muitas complicações metabólicas. E isso é comum na oncologia, nos pacientes oncológicos. Pacientes que apresentam uma elevação gradativa do cálcio, muitas vezes eles não vão saber que estão apresentando essa elevação do cálcio no sangue. Muitas vezes vão ser assintomáticos, não vão ter sintomas durante algum tempo. Só que quando o aumento do cálcio no sangue, ele ocorre de uma vez para outra, subitamente, rapidamente, há o risco de morte por coma, insuficiência renal ou parada cardíaca, tá? Por isso que é muito importante que a detecção seja precoce e o tratamento é fundamental, porque coloca em risco a vida desses pacientes. Então, por que que esses pacientes correm risco, né, de morrer por causa do aumento do cálcio no sangue? Porque o cálcio, ele é um importante regulador de vários processos que vão acontecer nas nossas células. Então, ele vai afetar vários órgãos ou sistemas. Por exemplo, o sistema neuromuscular, gastrointestinal, cardíaco e renal. O cálcio, ele vai atuar nas funções neuromusculares. Como que funciona isso? Ele entra nas células e lá dentro das células ele vai promover uma série de reações que vão desencadear, por exemplo, falando do músculo, né, a contração muscular, tá? Então, por isso que ele também pode causar algum dano cardíaco, porque o nosso coração é um músculo, né? E ele também precisa de cálcio para que funcione adequadamente. Então, esse desequilíbrio, esse aumento do cálcio no sangue vai causar uma série de alterações em todos esses órgãos e sistemas descritos aí. O balanço, esse controle do cálcio no nosso corpo, ele ocorre através da participação dos rins. Porque os rins vão lá, vão filtrar e absorver o cálcio, que a gente chama de ionizado, né? Aquele cálcio que passou ali pelo intestino. O intestino, por si, ele vai absorver o cálcio que vem da nossa alimentação. Então, quando a gente come o leite, o queijo, que é riquíssimo em cálcio, nós estamos ingerindo esse cálcio que vai ser absorvido pelo intestino, né, através da nossa dieta. O intestino vai absorver a quantidade de cálcio necessária e o restante ele vai eliminar nas fezes e nos ossos.
Mas esse cálcio que foi absorvido pelo nosso intestino, ele precisa ficar armazenado em algum lugar, né? Ele não pode ficar circulando na corrente sanguínea, porque ele, quanto mais cálcio circulando na corrente sanguínea, né, em excesso na corrente sanguínea, a gente vai ter uma hipercalcemia. A gente viu que isso pode afetar o funcionamento do organismo. Então, esse cálcio tem que ficar guardado em algum lugar no nosso corpo. E o local em que ele fica guardado é nos ossos, tá? Então, os ossos são feitos grande partemente, a maior parte do osso é de cálcio. Para que todo esse processo funcione, eu até coloquei para vocês uma figura aqui ao lado, né? Então, o que está relacionado? Intestino, que vai absorver ali o cálcio que a gente ingeriu na dieta, joga esse cálcio para o sangue. O rim, o que ele faz? Ele filtra esse cálcio, se precisar, ele também pode reabsorver, tá? E esse cálcio que o corpo deixou ali no sangue, que a gente vai precisar armazenar, ele vai vir para os ossos, né, e vai formar os ossos. Para que todo esse processo funcione, são necessários hormônios que vão fazer esse balanço, essa homeostase do cálcio. Significa esse balanço aí do cálcio no nosso corpo, tá? Então, para que esses órgãos, o rim, o intestino e os ossos, possam participar desse balanço adequado do cálcio no corpo, alguns hormônios, como o paratormônio, a vitamina D e a calcitonina, eles vão ser muito importantes, porque eles que vão ajudar a fazer esse processo. Por exemplo, o intestino absorve, né? Manda para a corrente sanguínea. Se está suficiente de cálcio lá no sangue, o corpo entende que tem que guardar, então, que não precisa daquele tanto de cálcio no sangue. Então, ele manda formar mais ou colocar mais cálcio aqui nesse osso, né? Fazer a parte de formação. Se está faltando aqui cálcio no sangue, o que ele faz? Vai lá no depósito, é como se o osso fosse um depósito, que a gente guardasse muito cálcio. Ele manda um sinal lá para o corpo e fala, olha, está precisando de cálcio aqui no sangue. Então, tira um pouquinho do cálcio do osso e manda para o sangue, tá? Então, quem faz todo esse balanço aqui entre esses órgãos para a gente manter a homeostase do cálcio são esses hormônios, paratormônio, vitamina D e calcitonina. Então, quando há o desequilíbrio, essa alteração metabólica no corpo, que é chamada de hipercalcemia, né, que é esse aumento do cálcio no corpo, quando ocorre esse desequilíbrio, ele pode ocorrer por alguns motivos. Isso que nós vamos ver agora, as causas, né? Então, a hipercalcemia na oncologia especificamente, né, que é o que a gente está abordando aqui, com relação aos tratamentos oncológicos, ele muitas vezes está associado a metástases ósseas. Por que isso acontece? Porque as células tumorais, elas vão se infiltrar no tecido ósseo, e elas têm uma atividade osteolítica, que nós chamamos. Isso significa de reabsorção. Então, essas células, elas vão ir lá no depósito, voltar aqui na figura, lembra que o osso é um depósito de cálcio, né? Então, quando as células tumorais vão se alojar no osso, elas vão retirar o cálcio aqui do osso, e isso muitas vezes vai fazer com que venha muito cálcio aqui para o sangue. É como se ela estivesse roubando, não precisa de mais cálcio no sangue, mas essas células tumorais vão pegando aqui da nossa reserva do osso e vão jogando para o sangue e vão aumentando a concentração de cálcio no sangue. E isso leva à hipercalcemia, né? Que é esse aumento de cálcio no sangue.
Então, essas células tumorais vão fazer esse processo, né, de reabsorção de cálcio do tecido ósseo, e isso vai levar à liberação de cálcio para o fluido extracelular, ou seja, esse cálcio vai parar na corrente sanguínea. Por isso, o paciente vai ser diagnosticado com hipercalcemia. Quais são os principais tumores que vão originar metástases nos ossos? São eles: câncer de mama, mieloma múltiplo, de pulmão e também de células renais. Estes são os principais, tá? No entanto, a hipercalcemia, ela também pode acontecer em pacientes que não têm metástase óssea, tá? Não é só isso que leva o paciente a ter hipercalcemia. Então, nesse caso, a hipercalcemia, quando ela não é causada por alterações de metástase óssea, são causadas por outros motivos, né? Eles até chamam de hipercalcemia humoral. Ela pode ser desencadeada por outras substâncias que também vão acelerar o processo de reabsorção óssea, que é ir lá no depósito de cálcio, né, que é o osso, pegar aquele cálcio que está lá formando o nosso osso e jogar ele para a corrente sanguínea. Então, outras causas do próprio tumor, do nosso próprio organismo também podem levar o paciente a ter hipercalcemia. Então, aqui tem as principais causas, é um resumo das principais causas que podem levar o nosso paciente a ter hipercalcemia, que é câncer de pulmão, de mama, rins, ovários, próstata e ossos, principalmente porque esses cânceres aqui, né, podem levar, ter uma predisposição a levar a metástases ósseas, e essas metástases, como a gente viu no slide anterior, vão causar essa alteração e vão absorver mais cálcio do osso, levando esse cálcio para a corrente sanguínea e enfraquecendo os ossos, tá? Então, leucemia também, linfoma não Hodgkin de células T, as metástases ósseas de uma maneira geral, né? Às vezes o paciente vai descobrir metástases ósseas e, consequentemente, pode ter hipercalcemia, mieloma múltiplo, hiperparatireoidismo, imobilização prolongada, a desidratação severa e o tratamento também hormonal também são causas de hipercalcemia. Então, como a gente vai saber que o paciente está com hipercalcemia, né? Quais são ali os sinais e os sintomas mais comuns? Então, são eles: náusea, vômito, prurido, né, que é coceira, anorexia, algumas vezes alterações visuais. É muito comum também o paciente ter poliúria, né, que é quando ele faz mais xixi, aumento ali da produção de urina. Nictúria, que é o aumento da eliminação da urina no período da noite. A polidipsia, que é a sede excessiva. A constipação ou diarreia ou dor abdominal também pode acontecer. A hipertensão, fraqueza e fadiga muscular, alterações no eletrocardiograma do paciente. Eu listei, né, mas vocês não precisam decorar isso, né? Vocês não precisam saber ler um eletro, mas eu listei aqui, só a título de conhecimento. Alterações mentais, como apatia, confusão, letargia, torpor, irritabilidade, depressão e também sonolência. Azotemia, que são anormalidades na concentração de produtos nitrogenados, por exemplo, ureia, creatinina, ácido úrico, né? Então, há uma alteração da concentração dessas substâncias que a gente chama de produtos nitrogenados, né? Ureia, creatinina, ácido úrico, por exemplo, no sangue, né? Por causa da hipercalcemia.
Ataxia, que seria a falta ali de coordenação dos movimentos. Esse paciente pode entrar em coma em casos mais severos, pode ter um bloqueio, uma parada cardíaca, né? E outro sinal e sintoma mais comum também, né? O que como a gente às vezes descobre essa alteração no paciente, é uma alteração laboratorial, já que muitos dos pacientes que estão em tratamento oncológico precisam fazer exames frequentemente para acompanhar os níveis séricos dos eletrólitos, né, fazer hemograma e etc. Então, diante disso, quais são as intervenções da enfermagem relacionado à hipercalcemia, né? Primeiro é pesquisar os sinais e os sintomas da hipercalcemia e acompanhar as dosagens de cálcio, né, e outros eletrólitos nos pacientes de maior risco. Então, muitas vezes os pacientes nos abordam, pedem para olhar um exame para ajudar a tirar uma dúvida, é importante que vocês saibam. Caso haja alguma alteração, reportar essas alterações para o médico do paciente ou a enfermeira responsável do setor. Sempre observar os medicamentos, né, que esse paciente usa, porque alguns podem potencializar a hipercalcemia, que são digitálicos, né, que são medicamentos para o coração, antihipertensivos, diuréticos, carbonato de lítio, vitamina D e outros hormônios também. Então, sempre orientar o paciente, pedir ele para que sempre ande com a listinha dos medicamentos que ele usa, porque pode ser necessário intervir caso esse paciente venha utilizar alguns desses medicamentos que podem potencializar a hipercalcemia. Então, promover também a hidratação adequada desse paciente, né? Sempre conforme a orientação médica, conforme a prescrição médica, porque muitos desses pacientes também vão ter algum problema cardíaco, algum problema renal. Então, lembrando que não é todo mundo que pode se superidratar, né? Se o rim não funciona bem, a gente tem um limite para poder fazer hidratação, o coração também, tá? Porque senão a gente causa uma sobrecarga ali para o coração. Mas, caso não haja nenhuma restrição, promover a hidratação desse paciente é sempre muito bom para a gente garantir que ele vai excretar, que ele vai jogar fora ali pela urina o mais rápido possível esse excesso de cálcio que está no sangue. Então, outra medida, outra intervenção da enfermagem é administrar a furosemida, que é um diurético, né, quando for prescrito pelo médico, para que possa eliminar mais rápido esse cálcio pela urina. Aplicar também outras medicações, conforme a prescrição médica, como a calcitonina ou corticosteroides, em pacientes que não estão respondendo, né, ao tratamento, como a superidratação, e também suplementar o fósforo para diminuir a absorção intestinal do cálcio. A calcitonina, ela especificamente, calcitonina é um hormônio, né, que ele ajuda a controlar a quantidade de cálcio no sangue. Então, por isso que uma das orientações é administrar calcitonina, porque ela vai fazer com que a reabsorção do cálcio nos ossos diminua, né? Então, vai ser retirado menos cálcio dos ossos e mandado para o sangue. Ela também diminui a absorção do cálcio no intestino. Então, por mais que o paciente se alimente de alguns alimentos que tenham o cálcio, essa absorção vai ser diminuída no intestino. E a calcitonina também aumenta a excreção do cálcio na urina. Por isso que é uma medida muito interessante para o controle da hipercalcemia. Verificar também o pulso, pressão arterial com frequência, né, sempre desses pacientes, verificar se tem alguma alteração, pesquisar se tem alguma alteração mental também, monitorar diariamente o balanço hídrico, né, para ver se ele está eliminando líquidos adequadamente, já que muitos vão estar em hiperidratação, então a gente tem que ter o controle do balanço hídrico. A pressão venosa central e o peso nos pacientes de maior risco.
A gente também tem que encorajar o paciente a diminuir o consumo de alimentos que vão ser ricos em cálcio, como o leite e os derivados. Instituir também medidas de segurança para que esses pacientes internados, né, que muitas vezes podem ter até alguma alteração mental, eles não se acidentem, não tenham queda. Então, isso é uma responsabilidade da equipe de enfermagem, do técnico de enfermagem. Administrar medicamentos também que sejam pertencentes do grupo dos bisfosfonados, claro que sempre conforme prescrição médica, né? Nós não podemos administrar nenhum medicamento por conta própria. Mas por que os bisfosfonados? Essa é uma classe de medicamentos que eles inibem, são inibidores da reabsorção óssea. Então, eles vão fazer com que o osso mantenha ali o seu cálcio e que esse cálcio não seja reabsorvido para o sangue, deixando o osso mais fraco, né? Vocês já devem ter ouvido, são muito comuns a gente vê pacientes usando esse medicamento, por exemplo, pamidronato, zolendronato. Então, o que eles fazem é manter o cálcio ali no osso, né? Muitas vezes mulheres na pós-menopausa, que têm uma tendência a ter um enfraquecimento ósseo, também fazem o uso desses bifosfonatos. Outra medida também, que é orientar os pacientes de maior risco e ou os familiares também, quanto aos sinais e os sintomas, né, que a gente viu da hipercalcemia, de acordo com a capacidade intelectual e emocional desse paciente, né? Sempre salientar a importância dele reportar para a equipe se ele tiver tido qualquer alteração. O próximo tema é hiperuricemia. A hiperuricemia é a elevação do ácido úrico no sangue. Então, antes a gente estava falando de hipercalcemia, que é aumento do cálcio, agora é aumento do ácido úrico. E por que esse aumento do ácido úrico acontece? Quando os quimioterápicos eles estão destruindo ali as células do nosso corpo, espero que vocês se lembrem das primeiras aulas, o quimioterápico ele não destrói só as células ruins, ele destrói também as células boas do nosso corpo. Então, há uma grande destruição de células quando o paciente está em tratamento quimioterápico. E essa destruição de grande quantidade de células, que a gente chama aí de células maciças, né, destruição de celular maciça, isso vai causar liberação de várias substâncias, né, que vão muitas vezes causar essa desordem aí metabólica no organismo. Essas células, quando são destruídas, elas liberam, por exemplo, potássio, fósforo, o ácido úrico, entre vários outros produtos que a gente chama de degradação celular, tá? E isso tem até um nome, chama fenômeno, chama síndrome da lise tumoral, tá? Esse fenômeno. As maiores complicações que a hiperuricemia, que é o aumento do ácido úrico no sangue, que ela pode causar é insuficiência renal aguda, porque esses cristais de ácido úrico vão ser ali absorvidos pelo rim, né, e vão causar uma lesão renal. Ele também pode causar arritmias cardíacas, porque, consequentemente, com essa hiperuricemia, há um aumento do potássio sérico, né? E esse potássio vai interferir ali no funcionamento cardíaco, causando, né, arritmias cardíacas, e hipocalcemia, que é a diminuição do cálcio sérico, né? Associada também ao aumento ali do ácido úrico no sangue. Os quimioterápicos que geralmente estão envolvidos nos distúrbios metabólicos, no caso da hiperuricemia, são esses listados, coloquei alguns para vocês, como bleomicina, citarabina, doxorubicina, que são vincristina também, que são medicamentos muitíssimo
comuns utilizados nos protocolos de tratamento de pacientes oncológicos. Então, quais são os sinais e os sintomas mais comuns que a gente vai ver nos pacientes que têm hiperuricemia? Esses pacientes podem apresentar oligúria ou anúria, né, que oligúria é pouca produção de urina, ou anúria, que é a ausência de produção de urina, porque lembrem-se que eu falei que o aumento do ácido úrico pode causar lesão renal, né, alterações renais. Esse paciente também pode ter uma hipertensão, uma taquipneia, náuseas, vômitos, hematúria, cristalúria, que é a presença de cristais na urina por causa desse aumento ali do ácido úrico, né? Pode causar esses cristais. A zootemia, que a gente já falou, né, que é o aumento ali, a concentração de produtos nitrogenados, como a ureia, creatinina, o ácido úrico no sangue. Prurido, né, coceira, anorexia, diarreia, edema, cólica renal por causa da lesão renal que pode às vezes acontecer, letargia, gota, que é uma alteração quando esses pacientes têm uma grande quantidade de ácido úrico presente no corpo, esses cristais de ácido úrico, eles podem depositar em algumas regiões do corpo. Quando eles se depositam nas regiões de junta, né, nas articulações, eles podem causar inflamação e causar essa doença chamada gota. E outro sinal também que a gente consegue saber que esse paciente está com o aumento do ácido úrico no sangue é a alteração laboratorial, né? Assim, a gente consegue perceber que os níveis de ácido úrico estão acima dos valores normais. Então, sobre a hiperuricemia, o que é importante? Prevenir e ou minimizar, né? É o principal tratamento da hiperuricemia. Então, o que é importante? A gente conhecer os pacientes com maior risco, né? E iniciar imediatamente o tratamento nesses pacientes, né? O que for prescrito e indicado pelo médico, para que a gente possa prevenir grandes complicações. Então, sempre submeter também esse paciente a uma vigorosa hidratação, né? Então, quanto mais hidratado dentro da possibilidade, claro, de cada paciente, e quanto mais hidratado ele estiver, é melhor para a gente conseguir diminuir essa concentração de ácido úrico no sangue. Eu foco muito nessa questão da hidratação, porque muitas vezes a gente vê equipe técnica de enfermagem não dando tanta importância à hidratação. E quando a gente fala em pacientes oncológicos, se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar nessa área, vocês vão ver que está muito associado a certos protocolos de quimioterápicos a hiperidratação desses pacientes. E isso é um ponto muito importante, um cuidado muito importante da enfermagem, para que a gente possa prevenir complicações desses pacientes que fazem uso de quimioterápicos que são muito agressivos para o corpo, né, que têm diversos efeitos colaterais, como a gente vem vendo. Então, outra medida também é alcalinizar a urina, deixar a urina mais alcalina, né, através da administração de bicarbonato de sódio ou de acetazolamida, para que a gente possa aumentar a solubilidade ali do ácido úrico no corpo. E a medida que, na verdade, é a mais importante, geralmente a mais utilizada, é administrar um agente hipouricemiante, que a gente chama, que vai diminuir essa quantidade de ácido úrico no corpo, que é o alopurinol, que é um medicamento chamado alopurinol. Esse alopurinol, ele vai impedir a formação do ácido úrico no corpo. Mas é importante entender que ele não reduz o ácido úrico que já está lá, né? Então, ele vai prevenir a formação do ácido úrico, mas se esse ácido úrico já estiver no corpo, ele precisa ser eliminado de uma outra forma, porque o alopurinol
não vai reduzir essa quantidade já existente de ácido úrico. Então, diante disso, as intervenções de enfermagem nessa situação são pesquisar, então, sinais e sintomas, né, do aumento do ácido úrico no sangue, acompanhar as dosagens séricas, né, do ácido úrico, potássio, fósforo, cálcio, magnésio, ureia, creatinina, entre outros, né, porque são todos relacionados nesses pacientes que têm maior risco. Reportar, então, as alterações que são observadas, né? Qualquer alteração, reportar ao médico, ao enfermeiro do setor. Iniciar a administração do halopurinol conforme a recomendação médica. A gente viu o quanto é importante, porque ele vai prevenir que haja esse aumento do ácido úrico e, consequentemente, a hiperuricemia. Observar também os sinais e os sintomas de reações adversas ao halopurinol, né? Sempre que for administrar algum medicamento aos pacientes, questionar se ele tem alguma história de alergia a algum medicamento. Quando for administrar o medicamento, no caso aqui do halopurinol, né, os principais sintomas de reação adversa são hiperemia cutânea, febre, distúrbios gastrointestinais, que é menos comum acontecer, mas pode acontecer, alguma alteração sanguínea também, vasculites. Então, estar sempre atentos, né, quando se faz a administração desses medicamentos nos pacientes, para investigar caso eles tenham algum tipo de reação. Promover também a hiperidratação venosa e oral, conforme a prescrição médica, como medida preventiva e curativa, né, para a hiperuricemia, mas sempre atentar para os sinais e sintomas, né, de sobrecarga hídrica, principalmente naqueles pacientes que têm alguma doença cardíaca e alguma doença renal já pré-existente. Então, quais são esses sinais e sintomas de sobrecarga hídrica nestes possíveis pacientes com doença cardíaca e renal? A falta de ar, edema de extremidades, estase de jugular, né, estertores, né, pulmonares. Então, sempre ficar atento a essas situações e investigar se esses pacientes já têm doença cardíaca e renal pré-existente. Nesses casos, ficar mais atento e seguir a prescrição médica, porque esses são pacientes que vão ter que ter alterações, né, adaptações com relação à hiperidratação. Administrar também os medicamentos conforme a prescrição médica, além de verificar os sinais vitais com frequência e monitorar diariamente o balanço hídrico, o peso desses pacientes. Reforçar também ao paciente, o familiar, sobre a importância da hidratação, né? Muitas vezes o médico vai orientar, mas ele pode não explicar o porquê, e é nosso papel orientar esses pacientes para que ele faça a hidratação adequada em casa, também faça o uso da medicação corretamente, para evitar que ocorra hiperuricemia. Encorajar também a restrição de carnes, né? Quando esses pacientes vão estar com ácido úrico muito alto, o excesso, né, de carnes não é legal, porque quando a gente come carne, ela é metabolizada no nosso corpo e ela vai ter como metabólito substâncias que podem aumentar a concentração de ácido úrico. Orientar também os pacientes de maior risco e também ou os familiares, né, quanto aos sinais e sintomas da hiperuricemia, de acordo sempre com a capacidade intelectual e emocional do paciente, e salientar a importância de reportar essas alterações ao médico e ou à enfermeira do setor. Bom, então por hoje essa era a matéria que eu queria passar para vocês, dando continuidade aí às alterações metabólicas. Essa é a atividade de número 13, que deve ser enviada até o dia 14/9 para o meu e-mail, uma atividade bem pequena, bem tranquila aí para vocês. Lembrem-se de dar uma atenção com relação ao trabalho, que vocês precisam me enviar até o dia 21. E
estamos quase finalizando aí a parte de toxicidade relacionada aos quimioterápicos, né? Se temos mais uma aula com relação a isso, a gente vai continuar com a matéria e vendo também outros tratamentos para os pacientes oncológicos. Bom, pessoal, era isso. Quero agradecer vocês, estou à disposição para retirar qualquer dúvida, se for o caso. Obrigada.